Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí de volta com tudo e é São João. Olha o nosso quadro, cheio de bandeirolas. Eu sou a professora Roberta Daine, do SESI de Aracaju, e este... Olá, galera! Eu sou o professor Gustavo, mais uma vez, o mascarado do São João. Estamos aqui de máscara, vocês já sabem por quê, estamos pertinho, lógico. Mais um braçozinho, distanciamento bacana, para garantir a segurança de tudo. Então, galera, nesse momento, nós trabalhamos um pouco de máscara, vamos falar dessa competência 2 aqui, como falou o professor Roberta, vamos trabalhar a importância do tema, da tese, vamos falar do Saci hoje, um pouquinho do Saci, o tema está aqui em vermelho, vamos falar sobre isso. E quando um fica aqui sem máscara, o outro está lá no fundo da sala, com máscara para garantir a segurança, e aí vamos fazendo o revezamento para que você que está aí nos assistindo tenha segurança do que estamos fazendo, valeu? Então agora vocês vão ficar com a professora Roberta. Grande abraço e até já! Então, galera, vamos lá. Vou tirar a máscara para ficar um pouco mais à vontade, né? E vocês conseguirem ouvir a gente com um pouco mais de clareza. Como o professor Gustavo falou, hoje nós vamos abordar competência 2, competência 2, que é a competência, digamos, cheque para avaliação do Enem. Por quê? Ela é a responsável pela compreensão do tema. A competência 2 avalia no candidato se ele conseguiu compreender o tema, se ele consegue construir o que a gente chama de princípio de autoria. E hoje a gente vem falar um pouquinho da competência 2 para vocês, a importância da competência 2 e trazer algumas estratégias para que vocês não fujam dos requisitos que fazem parte da avaliação da competência 2. E já que vamos falar sobre essa competência, que é tão importante quanto as outras, nós já vamos trazer um tema de redação para que vocês produzam. A intenção é trabalhar o tema de redação linkando com a obra O Saci, sobre a qual a gente já falou, e com a outra área de conhecimento, que é uma outra disciplina, na verdade, que faz parte da nossa área de conhecimento, que é a educação física. Mas vamos por partes, vamos lá. A competência 2 ela é tida como a competência responsável pela compreensão do tema. Isso é bem claro, o menino precisa entender o que está sendo proposto. Por isso que as situações nota 0 de fuga ao tema, a situação 0 de fuga ao tema entra nesse requisito, nessa competência 2 aqui. Se o menino fala sobre abóbora, sendo que o tema pediu sobre pepino, não há o que se considerar, então ele não compreendeu o tema, é nota 0. Bom, a primeira estratégia sobre a compreensão do tema, qual seria, bebês? Identificação de palavras-chave e construção de ideias-chave. É a estratégia mais fácil para vocês conseguirem escrever de forma fluida. O princípio da autoria, o que retrata o que vem a ser o princípio da autoria. O autor é aquele que cria. Tá? Existem muitos paradigmas aí entre autor e escritor, não são a mesma coisa. O princípio da autoria tem a ver com criação, criatividade. Entra o repertório sociocultural, com certeza, sem dúvida, também, tá? O que se avalia no princípio da autoria? As linhas, o discurso, os argumentos do menino precisam identificar a própria linha de raciocínio, ou seja, ele não reproduz a ideia de uma outra pessoa. O argumento é dele, o argumento é próprio. Existe uma grande diferença entre autor e escritor. O escritor ele pode ser um mero reprodutor de uma ideia X, ele está escrevendo. O autor ele é responsável pela criação. Aí existem os cuidados em relação às ideias do texto de apoio, aos números do texto de apoio. Né? A gente sempre faz esse link com a competência 2, porque essa dúvida sempre existe quando a gente traz à tona a competência 2.
Professora, professor, a gente pode trazer o que está dentro do texto de apoio? Está lá para servir de apoio, o nome já diz, é um tripé. É diferente você utilizar um dado, uma pesquisa, do que você plagiar. Você não vai plagiar a ideia do camarada que escreveu no texto de apoio, mas você pode utilizar uma pesquisa, um dado, não tem problema, tá? O tema que a gente propôs, o esporte como um dos meios de inclusão social na sociedade brasileira do século XXI. Compreensão do tema. Como é a forma? Peguei o tema aqui, pô, velho, não sei nem por onde começar. Como é que eu começo? Delimitação de palavras-chave. Quais são as palavras-chave que compõem este tema aqui? Esporte, meio, inclusão social, sociedade brasileira. Perceba, o tema não está pedindo para você falar sobre inclusão social em qualquer parte do mundo. É na sociedade brasileira. O tema não está pedindo para você falar apenas sobre o esporte. É o esporte como um dos meios. E meios de quê? De inclusão social. Então, a partir da delimitação das palavras-chave, você pode criar ideias-chave, que são tópicos frasais, que estão de acordo com estas palavras, e construir sua linha de raciocínio, construir seus argumentos e construir o texto muito bonitinho. E agora o professor Gustavo vai vir e eu vou sair, porque ele vai dar um arrebate nisso aqui em relação à construção da tese, vai falar um pouco sobre isso assim e vai finalizar com o tema, beleza? Lembrando que o professor Sérgio vai fazer uma aula linkada com a nossa proposta aqui, as Paralimpíadas, sobre a qual a gente já falou em algumas ocasiões, tá bom? Um beijo e até já! Opa! Cheguei! E aí, pessoal? Tudo beleza? A professora Roberta mandando brasa aí, show de bola. E é isso aí. Agora vamos dar continuidade ao que vocês já sabem, já conhecem, e é só reforçar esse conhecimento. Então, muito bem falado aqui sobre a questão de como entender o tema. Lembre, já disse o nosso grande Francisco Platão Savioli, ninguém escreve sobre o que não conhece, ok? Então, é importante que a gente conheça, compreenda o tema. No nosso caso, está aqui o esporte como um dos meios de inclusão social. Daí o link com o professor Sérgio da Educação Física, lembrando, né? Essa questão da inclusão social, o esporte, as Paralimpíadas. Então, galera, como o professor Roberto já falou, extremamente importante trabalhar na ideia de palavra-chave, ideia-chave, para que a gente construa, a partir do tema, a nossa tese. Então, primeiro parágrafo de introdução, trabalhando tema e tese. Então, se você tem isso na cabeça, organiza a sua forma de começar o seu texto dissertativo, é extremamente valoroso, é extremamente importante. Por quê? Porque você já tem uma ideia de como escrever. E eu digo sempre a todos os meus alunos, digo a você agora, né? Pegue o seu jeito de escrever, pegue a sua forma, a sua maneira. Não se preocupe com o outro escreve, se o texto do outro vai ser melhor do que o meu. Nananina não. Então, o seu jeito é que é importante para você. Para que a gente possa ter um jeito, lógico, é extremamente importante que nós tenhamos conhecimento de toda uma parte teórica, e essa parte teórica é essa aqui. Então, como é que eu vou começar, professor, a trabalhar o meu tema? O tema estabelecido está lá, o esporte como um dos meios de inclusão social na sociedade brasileira do século XXI, é o tema fornecido, é o tema que nos é dado. E aí, pegar dentro desse tema palavras-chave, como diz a professora Roberta, é extremamente importante para que se construa a ideia de o que escrever e como escrever. Então, nesse primeiro
parágrafo que nós trabalhamos, tema mais tese, só lembrando, o tema já está estabelecido. A tese é o que você vai desenvolver sobre o tema. Então, eu posso muito bem procurar palavras-chave, esporte, inclusão social, né? Para quê? Para dar o norte. Eu vou falar sobre isso. Então, o esporte ele é um dos meios de inclusão social nessa sociedade brasileira do século XXI. Lembrando, o Enem, ele retrata questões referentes ao Brasil. O mundo pode ser utilizado, deve ser utilizado como um paralelo, como uma forma de comparar e trabalhar a articulação dos argumentos. Então, nesse primeiro momento, o mais interessante na construção do seu parágrafo inicial, da sua introdução, é estabelecer o que você vai escrever, como você vai escrever isso aí, como é que você vai delimitar o que você vai escrever. Eu não posso escrever sobre tudo o que eu quero, eu tenho que delimitar, daí ter as palavras-chave do tema bem definidas, ter a minha tese, a minha ideia sobre o que eu vou escrever sobre esse tema. Então, a tese é esse momento aí, é realmente o que você define, o que você delimita. Isso a gente já falou em sala de aula, olho no olho, e retorna novamente aqui a trabalhar com vocês como reforço e até a prova do Enem. Isso aí vai acontecer sempre, indo e voltando, indo e vindo. Beleza? Então, galera, perceba que não há dificuldade. Se nós temos o tema, palavras-chave, se formulamos a nossa tese, o que vem a seguir serão os argumentos, o parágrafo ou os parágrafos argumentativos. Mas não vamos chegar lá nesse momento, porque você está no primeiro parágrafo do entendimento e compreensão do tema. E aqui vamos lembrar da obra O Saci. O Saci, uma das obras, né, escolhidas por nós para trabalharmos com vocês, desmistificando toda essa polêmica em cima do Monteiro Lobato, né? É racista, é preconceituoso. Calma, minha gente, vamos conhecer as obras antes de pré-julgamentos. Isso é muito importante, né? Muito importante conhecer, para depois falar. Então, na obra O Saci, por exemplo, nós observamos que existe o tema de inclusão social. A obra retrata a história, observem o título do Saci, um dos personagens de Monteiro Lobato, que fazem parte de todo esse folclore, de toda dessa mística, né, folclórica brasileira, muito interessante, onde Monteiro Lobato ele traz os diálogos entre o Saci e Pedrinho. Pedrinho, sim, aquele menino que representa a classe dominante, né? Que representa o branco dentro da sociedade, e existe entre eles um diálogo. Bacana, a obra do Saci põe o Saci na figura do anti-herói, observem, né? Para quem já leu, está ligado no que eu estou dizendo, para quem não leu, leia, é muito bacana. Cada leitura de uma página você quer saber o que vem logo a seguir. E o Saci, que foi capturado pelo Pedrinho, que está dentro da garrafa e aparece em determinado momento, você vai ver quando fizer a leitura, né? Ele começa a mostrar uma nova realidade ao Pedrinho, do que é a floresta, do que é a mata, do que é esse lado negro, né? Que é pintado, por assim dizer, pela sociedade. Né? Observem bem, né, que a expressão lado negro é até utilizada pelo próprio Saci. E essa figura mítica, essa figura bacana, essa figura do anti-herói, do danadinho de uma perna só, que faz estripulias, né, que faz as suas brincadeiras, lógico, brincadeiras de mau gosto, brincadeiras pesadas, brincadeiras destrutivas, mas é o espírito do Saci. Né, gente? Então o Saci começa a trocar com o Pedrinho essas informações, contando-lhe as suas histórias a pedido do próprio Pedrinho. Então a gente observa
que daí começa-se a valorização da figura desse ser pretinho e uma perna só com a carapuça vermelha na cabeça, né? E começamos a observar que há uma valorização desse personagem. Daí a gente começa a observar que a história do preconceito não é bem assim, do racismo não é por aí, é porque o Saci, nesta obra de Monteiro Lobato, ele é muito bem valorizado, ele é muito bem retratado. Então, ele é um ser que conhece a natureza, que interage com a natureza, que compreende a natureza, que vive em harmonia com a natureza. Então, é um ser negro, é um ser que pula de uma perninha só, quer dizer, ele traz já essa questão de uma deficiência, né? Mas que é própria e característica do Saci. E a gente observa uma valorização desse personagem. Então, galera, é preciso ler, é preciso informação. Assim também a gente observa que esse mesmo Saci ele vai ser capturado pelo Pedrinho pelas dicas do tio Barnabé, um negro de 80 anos, que tudo sabe, né? Aquele negro que realmente conhece muito, uma personagem valorizada dentro da história, pondo aí a ideia do preconceito para baixo, né? Fazendo com que o negro e o Barnabé seja uma figura importante dentro da história. Então, gente, a gente escuta, a gente ouve, a gente percebe que existe um lado que fala de forma preconceituosa, outro lado que fala que as obras do Monteiro Lobato são extremamente importantes para a literatura. Cabe a nós, aqui neste diálogo bacana, fazer essa ponderação, trabalhar esse armistício dentro da nossa própria consciência e ter a nossa opinião. Mas o importante aqui é fazer o link, perceber a história do Saci com a história da inclusão. Legal, gente? Então, relembrando, não deixem de ler a obra do Saci, porque também nós vamos trabalhar esta obra nas outras disciplinas, como língua portuguesa, literatura, que faz parte, né, do nosso conhecimento que muito engrandece para a produção do texto. É extremamente importante lembrar que ninguém escreve sobre o que não conhece, sobre o que não sabe. Então, leia bastante, assista aos jornais, escute a Voz do Brasil, vá à internet, busque as reportagens, as notícias, fique sabendo de como as coisas estão acontecendo, por que estão acontecendo e cuidado, sempre tentando estabelecer os seus juízos de valor, não indo na onda de ninguém. Legal? Então, o tema proposto para vocês já começarem a escrever está aqui. Lógico que nós vamos dar textos de apoio para que vocês tenham ideias. São textos que vão estar disponíveis na plataforma de vocês. Legal? Então, não fiquem apavorados. O professor não vai dar texto, o professor Roberto não deu texto. Vamos sim disponibilizar texto assim, como o professor Sérgio já disponibilizou um texto para a gente, nós vamos colocar também na plataforma, falando sobre a questão das Paralimpíadas, da inclusão social, do esporte. E é isso aí que vocês também têm que procurar textos que falem sobre isso. Não fiquem também dependentes sempre, né, do que somente nós, professores, passamos para vocês. Não, sejam também autodidatas, procurem crescer individualmente, isso é extremamente importante. Para finalizar, eu vou chamar a professora Roberta aqui e vou sair de mansinho, porque ela vai chegando e eu vou saindo, porque eu estou sem máscara. Tchau. Não, para finalizar, a gente quer desejar um feliz São João, feliz São Pedro, né? Estamos no clima aqui e como o professor Gustavo falou, não dependam de nós, né? Já falei isso com alguns alunos, né? Cria um cronograma de estudo, é super importante. Vocês já estão convidados a escrever, é uma temática proposta por nós, e de agora em diante é trabalhar em equipe. Nós e vocês e nós, né, professor? Venha para dar um cheiro em todo mundo. Tchau, galera! Aí, galera,
estamos finalizando, desejando a todos um ótimo São João, São Pedro, ótimas festas juninas, grande abraço, mantendo sempre o distanciamento, usando a nossa máscara, beleza? Aqui vocês sabem que é para que vocês tenham uma aula melhor, mas vamos retornar, colocar máscara, passar o nosso álcool e força, galera, grande abraço, é isso, até mais, valeu! Ela com tudo, ela com tudo.